A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Tudo bem? É com muita alegria encontrar vocês para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje chegamos ao 31º dia da nossa caminhada. Se esta é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já está caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia. Uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando espaço dentro de nós. No capítulo anterior, nós caminhamos por Isaías 30. Vimos um povo que tentou encontrar segurança, seguindo os próprios planos. Mas também encontramos um Deus paciente. Um Deus que continuava esperando para demonstrar misericórdia àqueles que voltassem para Ele. Mas hoje, em Isaías 31, continuamos esta mesma conversa. E sabe de uma coisa? Quando eu pensei sobre esse capítulo, percebi que essa situação ela é realmente humana. Quando algo foge do controle, a nossa primeira reação costuma ser procurar uma solução. Ligamos para alguém, buscamos uma opinião, fazemos pesquisas. A gente vai no Google, a gente vai em qualquer lugar, até no ChatGPT. Fazemos pesquisas tentando organizar tudo muito rapidamente. E não existe nada de errado em procurar ajuda, informação ou até mesmo bons conselhos. O problema é que quando começamos a buscar tudo isso, nós sempre deixamos Deus para depois. E foi exatamente o que aconteceu com o povo neste capítulo. Eles estavam com medo, precisavam de proteção e olharam para um lugar que parecia oferecer exatamente aquilo que eles procuravam. Cavalos, carros de guerra, exército poderoso, humanamente falando, parecia uma decisão inteligente. Mas será que é aquilo que parece forte aos olhos dos que conseguem realmente sustentar a nossa vida? E esta é a pergunta que vai nos acompanhar durante a leitura de hoje. Em quem nós estamos colocando a nossa confiança quando o medo tenta decidir por nós? Depois da nossa leitura, nós vamos voltar a esta pergunta. E nós também vamos identificar o erro cometido pelo povo, compreender como Deus precisou corrigir este povo e de que forma nós poderemos seguir e compartilhar isso. Nós vamos ter 3 direcionamentos muito práticos que este capítulo pode não apenas trazer, mas também enriquecer a nossa caminhada no dia de hoje. Mas não vamos antecipar a resposta. Vamos permitir que a própria palavra nos conduza. Portanto, respire fundo, acalme o seu coração. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 31. Eu vou estar usando na versão NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema, basta apenas me acompanhar. Afinal, o importante é caminharmos juntos e permitirmos que Deus revele ao nosso coração o que deseja nos ensinar hoje por meio de sua palavra. Vamos lá? Isaías capítulo 31. Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, e dependem da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Em sua sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade, e não mudará de ideia. Ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam, pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que os são ajudados. Todos cairão e morrerão juntos. Pois o Senhor me disse: quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com gritos nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre o Monte Sião. O Senhor dos Exércitos sobrevoará Jerusalém e a protegerá, como uma ave protege o ninho. Defenderá e livrará a cidade, passará sobre ela e a salvará. Ó israelitas, embora sejam rebeldes e perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que cada um de vocês jogará fora os ídolos de ouro, as imagens de prata e suas mãos pecaminosas que as fizeram.
Os assírios serão destruídos, mas não por espada de homens. A espada de Deus os ferirá. Entrarão em pânico e fugirão. Os jovens assírios serão levados como escravos. Até os mais fortes temerão de pavor. E os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião, cuja chamas ardem em Jerusalém. Meus irmãos, é muito claro o que a leitura de hoje trouxe para nós. Fala sobre o comportamento humano. O quanto nós nos assustamos com qualquer coisa e voltamos para trás. Mas a vida não é tão simples como parece. Mas ela poderia ser, se nós tivéssemos as Escrituras nas nossas vidas todos os dias. E é por isso que nós estamos fazendo este propósito de 66 dias. Então, vamos voltar para a leitura. Antes da leitura, deixamos uma pergunta. Em que estamos colocando a nossa confiança quando o medo tenta decidir por nós? Ao caminharmos por Isaías 31, percebemos que o povo de Judá estava diante de uma ameaça real. Eles precisavam de ajuda, precisavam de proteção, mas ao invés disso eles olharam para o Egito. O Egito ao qual eles eram escravos. O Egito tinha cavalos fortes, cavalos de guerra, soldados preparados. A escolha parecia fazer total sentido, sem sombra de dúvida. Mas o problema não estava em buscar um recurso. O problema estava em transformar aquele recurso na sua principal segurança. Mas as Escrituras diz que eles confiavam nos cavalos, nos carros e na força dos soldados. Mas não olharam para o Santo de Israel. Não buscaram o Senhor. E esse foi o primeiro erro deles. O medo os levou a procurar o primeiro ou aquilo que podiam ver e controlar. E sem perceber, deixaram de consultar aquele que conhecia o caminho inteiro, o Abba Pai. Talvez as intenções deles parecessem ser muito boas, como geralmente são quando a gente quer sair correndo de um medo que a gente está passando, de uma dificuldade. Mas eles queriam sobreviver, eles queriam proteger a cidade, eu queria proteger suas casas e suas famílias. Eles queriam encontrar uma saída para os problemas que eles estavam enfrentando naquele momento. Mas as boas intenções não anulam as consequências de escolhas feitas sem a direção de Deus. O Senhor, então, precisou mostrar aos egípcios que eram seres humanos e não Deus, e os cavalos que eram apenas carne e não era espírito. Tanto aquele que oferecia ajuda quanto aquele que dependia dessa ajuda também poderiam cair. E foi justamente isso que nós lemos aqui. Deus não estava corrigindo o povo porque desejava vê-lo sofrer. Ao contrário, é porque o povo insistia em continuar sendo rebelde. Insistia em ser autossuficiente. Sem consultar o Mestre. Sem consultar ao Deus Pai. Ele estava expondo uma falsa segurança. O que Deus queria, na verdade, quando tirou os israelitas do Egito, foi dar para eles a liberdade de eles poderem ser felizes de uma vez por todas, para que eles pudessem louvar a Deus como eles tantos fizeram, mas dessa vez por alegria e não pela dor. Mas infelizmente o povo escolheu daquela forma. Ele estava expondo essa falsa segurança. Ele estava mostrando que aquilo que parecia forte não era capaz de ocupar o lugar que pertencia somente a ele. A correção de Deus tinha um propósito: conduzir o povo de volta. Por isso, no versículo 6, nós encontramos um chamado muito claro: voltem para aquele de quem vocês se afastam. Esse era o caminho. Não era fugir de que nada havia acontecido. Não era continuar insistindo no mesmo erro, era reconhecer que errou e abandonar os falsos apoios e voltar para o coração de Deus. Porque o pecado faz parte da fragilidade humana, sempre fez. Nós todos falhamos. Mas permanecer conscientemente no mesmo caminho, mesmo depois de Deus revelar o erro, torna-se uma escolha. E as escolhas produzem consequências. Mas graças a Deus, este capítulo não termina apenas mostrando o erro, mas ele também apresenta uma promessa. E é quando chegamos no versículo 5. E esta é uma linda imagem. Uma imagem que nós não vamos mais esquecer. Deus compara o seu cuidado a de aves que voam sobre os seus filhotes para protegê-los. E ele protege
Todos nós. Ele promete defender Jerusalém, proteger, livrar, preservar. A promessa central deste capítulo é que Deus continua sendo o verdadeiro protetor de seu povo. E ele não apenas aponta aonde eles erram, ele mostra que ainda existe um lugar seguro para onde eles possam voltar. E é aqui que encontramos a esperança. A correção não era o fim da história. O erro não precisava ser o último capítulo. Ainda havia retorno, ainda havia cuidado, ainda havia proteção, havia um Deus chamando pelo seu povo de volta para perto. Mas talvez hoje alguém esteja ouvindo essa leitura e depois de ter tomado uma decisão apressada. Talvez tenha buscado segurança em pessoas, recursos ou circunstâncias que não conseguiam sustentar aquilo que prometiam. Ou talvez, neste momento, tentando decidir qual caminho seguir. Vivemos cercados de informações. Temos acesso a opiniões, ferramentas, respostas em poucos segundos. E muitos desses recursos podem até nos ajudar, mas o problema não está na tecnologia, não está no conselho e muito menos no planejamento. O problema começa quando estas coisas ocupam o lugar que pertence a Deus. A palavra continua sendo necessária, porque ela fortalece quando o medo enfraquece a nossa fé. A palavra ela veio para nos orientar, corrigir quando começamos a seguir um caminho perigoso. Orienta como um satinave, como um tom-tom ou até mesmo como o Asi. Ele nos orienta quando existem muitas vozes falando ao mesmo tempo. E sustenta quando não conhecemos todas as respostas. E à luz do que acabamos de ler, este capítulo nos deixa 3 direcionamentos para o dia de hoje. Mas antes de tomar uma decisão movida pelo medo, faça uma pausa e busque a Deus. Sempre. Na dúvida, Deus. Sempre Deus. O medo costuma exigir uma resposta imediata, mas nem toda decisão urgente precisa ser tomada de maneira apressada. Coloque a sua situação diante do Senhor. Ore, volte para a palavra, peça sabedoria. Às vezes, uma pausa na presença de Deus nos impede de correr para um caminho que apenas parecia seguro. E o segundo direcionamento é que não transforme um recurso em o seu fundamento. Pessoas podem até ajudar, informações podem orientar, planejamentos organizar, mas nenhum deles deve ocupar o lugar da nossa confiança em Deus. O recurso pode fazer parte do caminho, mas o fundamento continua sendo o Senhor. E o terceiro direcionamento é que quando Deus revelar um erro, não fuja da correção. Aceite o convite para voltar, assim como o oleiro quebra o vaso para moldar o vaso novamente, nos tornar outras criações melhores. A correção de Deus não existe para nos destruir. Ela nos mostra aonde nos afastamos e nos chama novamente para perto. Reconhecer um erro não é o fim. Pode ser o início de uma caminhada mais madura, mais sábia, dependente no Senhor. Talvez hoje você ainda não saiba, mas a caminhada em qualquer situação ela será resolvida. Mas pode descansar nesta verdade. O Deus não revela o caminho errado, também não mostra o caminho de volta. O Deus que corrige também acolhe. O Deus que chama ao arrependimento também promete proteger, livrar e sustentar, assim como ele promete a Jerusalém, livrá-la e protegê-la. Você não pode controlar todas as circunstâncias, mas pode escolher quem colocar a sua confiança. A palavra para o dia de hoje é exatamente essa: confiança. E se essa palavra encontrou lugar no seu coração, escreva nos comentários abaixo. Minha confiança está no Senhor. Essa declaração não significa que nunca sentiremos medo. Ao contrário, ela significa que o medo não é mais o responsável por conduzir os nossos passos. E talvez, ao ler o seu comentário, uma outra pessoa também encontre forças para voltar ao coração de Deus. O versículo que eu quero trazer para os corações de vocês, que está mesmo neste mesmo capítulo, é o Isaías 31, versículo 5. Assim como as aves protegem seus filhotes, com asas o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém e a protegerá e a livrará, passará sobre ela e a salvará.
Muito obrigada por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Talvez você tenha chegado a esta leitura com um coração inquieto, triste, amargurado, sem ter para onde ir, com medo. Talvez ainda não tenha todas as respostas, mas eu espero que a palavra de hoje tenha lembrado você de algo essencial, que existe um lugar seguro para voltar. O Deus, nosso Pai, continua sendo a nossa proteção, direção, refúgio e principalmente esperança. Não interrompa a caminhada justamente quando a palavra começou a alcançar lugares que talvez estivesse precisando de cuidado. Amanhã nós vamos abrir em Isaías 32 e vamos encontrar um capítulo magnífico que nos fará refletir sobre o que acontece quando a justiça de Deus encontra um coração disponível e quando aquilo que parecia seco começa a receber nova vida. Ainda existem verdades que Deus deseja nos revelar ao longo deste propósito. Por isso, eu aguardo vocês aqui amanhã. Que Deus abençoe vocês. Até lá. Tchau, tchau.